Rádio Esportes. Debate. 12:48, de volta com o Rádio Esportes, com o nosso debate dos comentaristas entre os Alexandres, o Simões e o Oliveira. Simões, começa por você. Quem tem melhor aproveitamento na parada? Para quem é mais benéfica a pausa no campeonato? Pro Atlético, que tem mata-matas importantes pela frente? Pro Cruzeiro, pro Seabra poder ajeitar um pouco mais o time? Pra quem a pausa é melhor, hein, Simões? Thiago, acho que assim, se a gente for pensar em desgaste físico, pro Atlético, né? Porque o Atlético está nas duas Copas e no Brasileirão. Então o Atlético viveu uma maratona nesse mês de agosto. Foram 9 jogos no mês, né, Cláudio? Agosto, né? Foram 9 jogos. O Cruzeiro não tá na Copa do Brasil, tá na Sul-Americana, então assim, jogou duas vezes a menos, né? E aí isso faz muita diferença, né? Porque são jogos de meio de semana e o time tem a semana cheia. Mas por outro lado, né? Eu acho que assim, o Seabra precisa reorganizar o Cruzeiro com esse tanto de gente que chegou, né? Gente de qualidade, mas não basta ter qualidade, né? Futebol não basta isso, só ter qualidade, precisa ter uma certa organização. Acho que no final das contas, Thiago, vai ser bom pra todo mundo, sabe? O Atlético, mais pela questão física, e o Milito poder se preparar para esse desafio aí de pegar os dois tricolores, né? A volta com o São Paulo e os dois jogos contra o Fluminense, e o Seabra para poder organizar o time dele e aí trabalhar em duas frentes, né? Se manter no mínimo no G6 do Brasileirão, mas também pensar na Sul-Americana, porque o Cruzeiro tem elenco suficiente para pensar em título de Copa Sul-Americana. De acordo, Ale Oliveira, cada um no seu quadrado com a sua necessidade? Bela análise do velho Simons, né? Como ele é chamado nos bastidores aqui do Carnaval, porque realmente, se você pegar o time que tem sido o time base aí do Atlético, você tem duas novidades só, né? E nem são tão novidades, né? Mas é o Alonso e o Bernard que chegaram agora. E o Cruzeiro não, o Cruzeiro mudou mais de metade do time, né? Então acho que é muito importante que ele aproveite esse período para treinar, para entrosar, sabe? Para ver alguns encaixes de jogadores, para testar algumas soluções, para treinar também o 10 contra 11, 11 contra 10 também, que tá precisando, né? Que é uma coisa que parece que não tá bem assimilada. Os dois, né? Então, de qualquer forma, todo mundo tem aí as suas necessidades. O Atlético, pelo fato de estar nas 3 principais competições, só o São Paulo e o Flamengo, né? Estão nas 3 competições. O São Paulo, que é o adversário do Atlético, tem time que está em 3 competições, mas contando a Sul-Americana, né? Então, acho que por esse aspecto também é importante pro Atlético. Então, acho que os dois podem aproveitar muito bem, viu, o Thiago? O Alexandre Simões, falávamos com o Cláudio Rezende do aproveitamento dos jogadores que não foram negociados nessa janela, de Lemos, também o Kardec. São jogadores que podem ajudar ao Atlético ou ficam muito mais como peso por não terem sido negociados? Thiago, o Kardec, se utilizado dentro da maior característica dele, ele pode ajudar, e acho até que ajudou no domingo contra o Grêmio lá em Porto Alegre, né? A gente não pode esquecer que o gol de empate do Atlético nasce de um pênalti em que ele vai tocar a bola pra dentro da área e o João Pedro vai todo estabanado lá com os braços todo abertos e comete o pênalti, né? Então, dentro desta característica, o Allan Kardec, porque em Copa a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Pode estar necessitando lá na reta final do jogo de um gol pra classificar ou pra levar pros pênaltis, e botar o Kardec na área não deixa de ser uma arma, né? Mas não é muito pouco para investimento? Por que custa o Kardec ao Atlético? É muito pouco, mas é uma utilidade que ele pode ter. Agora, já o Maurício Lemos, a gente percebe que ele tá completamente fora dos planos, né? Ele teve negociação pro São Paulo, pro Vasco, ele não saiu porque não quis, né? Ele não saiu do Atlético porque não quis. Então, se ele não saiu porque ele não quis, a minha impressão é de que o Milito não quer. E essa conta pra mim não fecha, viu, Ale? Nunca entendi o porquê do Lemos ser tão escanteado no Atlético. Eu também confesso que ele teve bons momentos no Atlético. Claro. Né? E foi titular em boa parte da sua trajetória, mas realmente, pelo jeito, não caiu na graça do treinador, e isso acontece, cada treinador tem os seus preferidos, né? E tem as suas escolhas, e faz parte. Confesso a você, vou abrir meu pequenino coraçãozinho. Por favor. Eu torço muito pelo Kardec, gosto muito do Kardec. A carreira do Kardec é vitoriosa, sim, mas realmente a passagem dele pelo Atlético foi muito prejudicada pelas lesões. Quando ele teve a oportunidade, rendeu muito pouco, e quem sabe ele não consegue reverter essa situação. Às vezes um gol de classificação, né? Você passa de uma fase ou uma participação importante
num desses jogos decisivos e tal. Acho que o Kardec, claro, que ainda está muito longe do seu ideal, talvez nem reencontre o seu ideal agora com 35 anos, mas mesmo assim ainda prefiro ele do que o Cadu. No Cruzeiro, Alexandre Simões, que pena essa lesão do Japa, viu? Torci tanto, pedi, leva várias vezes no Bola Premiada contigo aos domingos sobre o aproveitamento do Japa, né? Aproveitar a base, quando entrou no início do ano no Campeonato Mineiro, se mostrou útil e agora uma lesão que vai tirar aí praticamente o restante da temporada do Japa. Uma fatalidade, né, Simões? Sem dúvida, né, o Thiago, e é interessante, né, o Japa, ele ficou sem ser utilizado por muito tempo, né? E quando voltou a ser, entrou bem. E foi a partir daquele jogo contra o Inter lá em Porto Alegre, né? O Cruzeiro teve uma atuação muito ruim, mas o Japa entrou no jogo, entrou muito bem. E desde então passou a ser utilizado com regularidade pelo Seabra e sempre entregando, né? É uma pena, porque é uma opção interessante pro Cruzeiro, um jogador que dá intensidade ao jogo, de qualidade. Mas de toda forma, né, Thiago? Eu acho que as ausências do ataque são mais problemáticas ao Seabra, até pela carência de jogadores, porque o Japa, ok, mas tem o Vitinho, aí você tem o Ramiro, você tem o Lucas Silva, você tem o Wallace, o Mateuzinho, o Romero, né? Então, quer dizer, tem um número grande de jogadores ali de meio, de volante. Ali é mais farto. É mais farto. Claro que eu acho que o Japa entrega mais que alguns desses, mas de toda forma, você tem opções, né? Já lá na frente, a coisa ficou complicada, né, coitado? Eu sempre lamento pelo garoto, Ale, é um momento de afirmação, né? E vem uma lesão como essa, uma pena. Mas você concorda com o Alexandre Simões de que o problema maior, a dor de cabeça do Seabra fica pelo ataque? Eu acho que sim, né? Porque ele tem o Caio Jorge que ainda tá reencontrando o seu melhor nível e tomara que isso aconteça daqui pra frente com uma velocidade maior depois do gol que ele fez. Eu acho que ele é bom jogador, infelizmente ainda não tinha conseguido provar ou não tem conseguido provar pro torcedor isso, mas o Dineno, né, que também é um outro cara que ficou um tempo afastado, né, daí volta e tem uma nova lesão, é um problema sim. E o Japa é uma pena, porque é um jogador que quando ele entrou ali no começo da temporada, né, que ele entra pra ser titular do time, ele entrou bem, ele sempre entregou bem, daí machucou, agora machuca de novo quando volta a ter espaço, e a gente lamenta muito, torce por uma boa recuperação, mas acho que no ataque o Cruzeiro tem mais problemas.